Mas essas coisas não vão ser nada diante do dia que Deus vai se apresentar diante de nós. E esse dia, eu não sei que dia vai ser. O dia vai chegar para mim e vai chegar para você. E se não for o dia de hoje me conduzir à verdade, quando chegar esse dia, eu vou ser desclassificado. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, não tem outra vida para você tentar. A Bíblia diz, cabe ao homem viver uma só vida, depois disso, viver uma só vida, a morte, depois disso, o juízo. Por isso que ele diz, eu vou deixar o meu Espírito para que ele te conduza, para que você seja dirigido por ele. Verso 20, João 20, continua aberto no Evangelho de João, verso 19 diz assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres de verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, esses pecados não são perdoados. Jesus chegou no meio deles quando eles estavam trancados com medo dos religiosos. E parece que Jesus, quando se apresentou para aqueles que mais conviveram com ele, eles não o reconheceram, ao ponto que Jesus teve que mostrar o quê? Sua mão e sua... O que aconteceu? Os cravos que o prenderam naquela cruz e o rasgo aberto pela flecha ou pela lança daquele soldado naquele dia. E o que Jesus diz para eles? Estejam em paz. E agora eu vou enviar vocês. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Amado, o sopro de Deus está sobre nós, para nos encher, para que quando a gente for pensar, a gente pense como Deus pensa, para que quando a gente for agir, a gente haja como Deus age, para que a gente possa falar, a gente fale como Deus fala. Definitivamente, irmãos, nós temos que parar de achar coisas. Como nós somos levados por achar coisas, eu acho que, tem que achar nada, o que você acha é lavagem, igual porco, é um abutre. Você pega a natureza de um urubu e coloca uma mesa de manjares e coloca uma carniça do outro lado, coloca o urubu no meio e solta. Para onde ele vai, irmão? Para a carniça. Esse é o homem sem Deus. Todas as vezes que o homem sem Deus é largado a si mesmo, ele prefere o quê? A carniça. Então tem muita gente que fala assim, é o livre-arbítrio, é isso. O livre-arbítrio do homem, sabe qual que é? Escolher o lixo. Por isso que Deus deu a nós do seu Espírito, para nos conduzir ao quê? A sala do trono, ao banquete de Deus. Então quem é o único que é capaz de nos conduzir à mesa que está posta diante dos inimigos? O Espírito de Deus que em mim habita. Porque o homem por si mesmo escolhe coisas ruins. Em Atos capítulo 1 diz assim, verso 8: porém quando o Espírito de Deus descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins distantes da terra. No verso 16 diz: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O Espírito Santo vai ensinando, até daqueles que serão os traidores. Quando o Espírito de Deus está na minha vida, eu vou me desviando daquelas ciladas, das armadilhas do inferno contra a minha vida. Eu começo a perceber a voz de Deus a me conduzir à verdade. Eu começo a perceber a direção de Deus em todas as coisas, naquelas mais simples da minha história. A escolha do seu trabalho. Desgraçadamente, os nossos jovens continuam fazendo as escolhas igualzinho àqueles que não têm Jesus. Hoje é o seguinte: qual a profissão que dá mais dinheiro? É isso que eu quero.
Quem diz? Quem diz? Você vai ter tempo para fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Continuamos ainda sendo conduzidos não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do homem, pelo curso desse mundo, pelos valores dessa vida, ao invés de quê? Ouvir de Deus. Quando eu vou lá orar, vou buscar Deus. Moças, na hora de você buscar um namorado, ouve o que o Espírito de Deus te diz. Escuta Deus. Senão sabe o que vai acontecer? A única coisa que Ele quer é te usar e te descartar, para pegar mais uma, usar e descartar. Por quê? Porque essa é a forma que o homem pensa, e colecionar troféus. É isso que ele quer. Ah, não, é bom adolescente, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem aquele, ninguém ama como eu amo. E vocês estão falando isso, é porque não conhece o amor, o nosso amor. É umas coisas que a gente passa. Sabe qual é o amor genuíno, amado? Está escrito aqui. Que ensina, que honra, que respeita, que guarda, que instrui, que conduz à verdade, que se santifica, que é amigo. Esse é o amor genuíno, verdadeiro. Mas às vezes, a gente demora a entender. Por quê? Porque a gente não para ouvir o que o Espírito de Deus diz ao seu povo. Tenha calma. Deus é por ti, e Ele tem planos de vida e de um futuro melhor. Deus quer que você viva abundantemente. Aí Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Jesus não veio suprimir, diminuir a nossa vida. Jesus veio nos levar a experimentar o melhor dessa vida. Mas para isso eu tenho que o quê? Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. E aí no verso 4 do capítulo 2 de Atos diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, de acordo com o Espírito dava a cada um. É interessante que Deus quer nos conduzir, amado. E Ele quer nos ensinar a falar outras línguas. Não apenas a língua dos anjos, mas a língua das pessoas. E em Coríntios, para a gente encerrar, diz lá no capítulo 2, verso 9. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito Santo mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Então deixa eu traduzir o que o Paulo está escrevendo aqui. Ele está dizendo assim, irmãos, quem conhece Deus é quem tem o Espírito de Deus. Porque somente quem conhece o homem, eu e você, é o meu próprio Espírito. O homem sabe quem eu sou, eu sei. Eu sei o que passa na minha cabeça, eu sei o que passa quando eu acordo, eu levanto, eu sei quais são as coisas que eu tenho que lutar contra a minha alma, e você sabe a respeito das suas. As coisas que nós dissimulamos, a coisa que fingimos, a coisa que aparentamos quando queremos ser, e nós sabemos quem nós somos. Quando nós deixamos de ser guiados pelo Espírito da verdade. E aí ele está dizendo assim, sabe quem é que conhece Deus? Somente o Espírito de Deus. E agora Deus está dizendo, você quer conhecer a Deus? Ele possibilitou isso como? Repartindo conosco do Espírito dele. Ele deu do seu Espírito, para que todo o mistério e todo o segredo de Deus, possa ser conhecido por quem? Por mim e por você.